Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vou começar a gravar também de madrugada, hein? Né? Na tranquilidade da madrugada. Então, voltando aqui com o nosso prólogo, agora o aforismo de número 6. E conforme aí o padrão, vou fazer a leitura. Agora eu estou colocando na descrição a minutagem referente ao fim da leitura do aforismo. Aí, quem não quiser acompanhar a leitura do aforismo, é só clicar lá no minutinho que já vai direto para o comentário. Beleza? Bruni Livros me ensinou a fazer. Tô aprendendo, tô aprendendo. Tenho paciência. Vamos lá, aforismo 6 do prólogo de Humano Demasiado Humano. Por esse tempo, pode finalmente ocorrer a luz repentina de uma saúde ainda impetuosa, ainda mutável, que ao espírito cada vez mais livre comece a se desvelar o enigma dessa grande liberação, que até então aguardara, escuro, problemático, quase intangível, no interior de sua memória. Se por longo tempo ele mal ousou perguntar: por que tão à parte, tão solitário, renunciando a tudo o que venerei, renunciando à própria veneração? Por que essa dureza, essa suspeita, esse ódio às suas próprias virtudes? Agora, ele ousa perguntar isso em voz alta e ouve algo que seria uma resposta. Você deve tornar-se senhor de si mesmo, senhor também de suas próprias virtudes. Antes eram elas os senhores, mas não podem ser mais que seus instrumentos, ao lado de outros instrumentos. Você deve ter domínio sobre o seu pró e o seu contra, e aprender a mostrá-los e novamente guardá-los de acordo com seus fins. Você deve aprender a perceber o que há de perspectivista em cada valoração, o deslocamento, a distorção e a aparente teleologia dos horizontes, e tudo o que se relaciona à perspectiva, também o que de estupidez que há nas oposições de valores e a perda intelectual com que se paga todo pró e todo contra. Você deve apreender a injustiça necessária de todo pró e contra. A injustiça como indissociável da vida. A própria vida como condicionada pela perspectiva e sua injustiça. Você deve, sobretudo, ver com os seus olhos onde a injustiça é maior, ali onde a vida se desenvolveu ao mínimo, do modo mais estreito, carente, incipiente, e, no entanto, não pode deixar de se considerar fim e medida das coisas, e, em nome de sua preservação, despedaçar e questionar o que for mais elevado, maior e mais rico, secreta e mesquinhamente, incessantemente. Você deve olhar com seus olhos o problema da hierarquia e como poder, direito e amplidão das perspectivas crescem conjuntamente às alturas. Você deve. Basta. O espírito livre sabe agora a qual você deve obedecer e também do que agora é capaz, o que somente agora lhe é permitido. Leitura feita do aforismo 6, com vários elementos novos, né? Vou aqui compartilhar para a gente começar o nosso comentário. Beleza? Vamos lá. Tá aí uma nova cor para o novo aforismo. A novidade que Nietzsche tanto almejava, né? Novidades e novidades. Muito bem. O som aqui tá ok. Ok. Beleza. Vamos lá. Vamos começar aqui o comentário. Então aí. Humano demasiado humano, Nietzsche, prólogo, aforismo 6. Ok?
Eu dei o título de Senhor de Si. É um momento de maior maturidade. Aqui, o espírito livre, né, deixa para trás a mera reação emocional e alcança a lucidez conceitual do perspectivismo e do problema da hierarquia. A palavra perspectiva em Nietzsche aparece a todo momento em sua obra. Essa é aquela ideia de nós olharmos para o mundo sob diversas perspectivas, porque as diversas perspectivas são possíveis e elas favorecem a vida. Lembra como eu falei? Lembra quando eu falei que o referencial de Nietzsche é a força vital, né? A vontade de poder. Não é a vontade de ter poder sobre pessoas, né? Não é o poder político, o poder imperial, nada disso. A vontade de poder é a vontade de vida plena. Então, eu vou me cercar da maioria de coisas que existem no mundo que favorecem essa força vital, essa vontade de viver plenamente. Entendeu? Essa é a ideia. Essa é a perspectiva principal da filosofia de Nietzsche. Ok? Muito bem. Então, eu coloquei aqui como título a esse aforismo, Senhor de Si. É um momento já de, como é que eu vou dizer, que o espírito livre, né, ele consegue ali um controle maior das suas emoções, consequentemente, da sua própria nova condição, tá? De maturidade, de compreensão desse mundo. Então, Senhor de Si, como está ali no prólogo que eu acabei de ler, né? Então vamos falar um pouquinho sobre como particularizar, né, o aforismo que fica melhor para a compreensão. Vamos lá. A primeira parte aqui é o enigma revelado. É essa parte, ó. Por esse tempo, pode finalmente ocorrer a luz repentina de uma saúde ainda impetuosa que, ao espírito cada vez mais livre, ó, é um processo, né? Cada vez mais livre, comece a se desvelar o enigma dessa grande liberação. É, de novo, eu vou falar aqui sobre. É muito importante saber sobre Nietzsche. Enigma. Não existe enigma, né? Não existe enigma. Mas Nietzsche ele se utiliza de diversas palavras para poder ilustrar ao máximo o seu pensamento. Tá? Então, dessa grande liberação, o enigma dessa grande liberação. Né? Então, se por longo tempo ele mal ousou perguntar por que tão à parte, tão solitário, agora ele ousa perguntar isso em voz alta, né? Maturidade. E ouve algo que seria uma resposta. Então aqui é a pessoa, tá? O espírito é a pessoa. É cada um de nós que está nesse processo de metamorfose, que agora ele alcança um estágio dessa metamorfose com mais maturidade, provocado por essa grande liberação que a gente vem conversando. E agora ele já ousa, né? Ó, ele ousa perguntar em voz alta e não se intimida mais. Ele tem uma compreensão, é uma evolução sobre essa condição. Nossa, não é uma evolução de um saber, você alcançar uma verdade plena. Não tem nada a ver com isso, tá? É uma evolução na compreensão da sua condição como ser humano. Então, é necessário você compreender o que é realmente ser humano para depois você poder começar a compreender de fato o que é a existência. Vamos ao comentário, né? Então, na fase da tempestade, né, da convalescença maior, né, o indivíduo apenas sofria o trauma do rompimento, né? Lembra? O rompimento com os valores tradicionais, né? Sem entender, ó, sem entender o seu propósito. Era um momento ainda que não havia a compreensão por que tudo isso está acontecendo. Ou seja, qual é a finalidade, ou como ele utiliza. Tem alguma teleologia? Teleologia é
é um discurso, uma narrativa, uma compreensão é, de alguma coisa que tende para um fim, uma finalidade. Então, ele tá saindo dessa situação de não entendimento ainda, da ruptura, para uma compreensão sobre o rompimento, sobre esses sentimentos avassaladores, né? Então, agora, fortalecido aí, fortalecido pela convalescença e pelo retorno, lembra do retorno, que não é regressão, né? E pelo retorno da saúde, ele finalmente tem clareza para olhar para trás e compreender o sentido do seu próprio martírio. A solidão, o isolamento e o desapego doloroso não foram um castigo, tá? Não foram um castigo, mas uma preparação imperativa. Então agora o espírito livre, a pessoa começa a compreender tudo que ele passou, toda essa dor pela qual ele passou, ela tinha um fim, uma finalidade. Ela tinha uma teleologia. E agora ele compreende isso. Tanto que ele fala aqui, ó, agora ele ousa perguntar isso em voz alta, entendeu? Então, são estágios. São estágios pelo qual a pessoa que experimenta a existência dessa forma terá que passar. Beleza? Vamos para o segundo ponto. O autodomínio e as virtudes como instrumentos, que ele fala, né? Vamos lá. Ó, você deve tornar-se, aqui, ó, tornar-se senhor de si mesmo. Tese fundamental de Nietzsche. E, posteriormente, dos existencialistas lá do século XX, né? Como Sartre, Camus, Simone de Beauvoir e muitos outros, né? Então, tornar-se senhor de si mesmo, emancipação existencial, a emancipação radical, né? Ó, senhor também de suas próprias virtudes. Olha aqui, ó. Senhor também de suas próprias virtudes. Aqui é a fala de Nietzsche. Antes eram elas, né, as virtudes, os senhores, mas não podem ser mais que seus instrumentos. Então, as virtudes, elas deixam de ser os senhores da sua vida e passam a ser instrumentos. Ao lado de outros instrumentos. Você deve ter domínio, né? Você deve ter domínio sobre o seu pró e o seu contra e aprender a mostrá-los e novamente guardá-los de acordo com seus fins. Teleologia de novo. Então aqui é uma situação em que é uma passagem de um estágio em ruptura, em confusão, para um estágio de domínio, de autodomínio, em que você estava inserido em valores, em virtudes, que elas tinham autoridade sobre você. Agora, Nietzsche propõe a inversão, após essa fase ter passado. E a inversão agora é o quê? As virtudes não são mais senhores da sua existência. Agora você que é o senhor delas. Você as utiliza como ferramentas para o fim que você escolher. Então você agora está no comando. Então, as virtudes, por exemplo, no aprofundamento que a gente vai ter, você vê assim, a virtude não é uma coisa já definida por alguma instituição, por alguma cultura. Ela é compreendida ao longo da existência. Exemplo, a verdade é uma virtude, ela pode ser virtude, como também pode ser vício. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte: você é superior à verdade, entendeu? Você é superior à verdade, porque a verdade é um instrumento. E ela não é mais superior a você. Agora você vai decidir se vai utilizar a verdade ou se vai utilizar a falsidade. Por quê? Porque você tem um propósito, você tem uma finalidade. É como assim, eu preciso pregar um quadro na parede. Então eu vou utilizar um prego e um martelo. Ou seja,
O martelo não é o meu senhor. Eu sou o senhor do martelo. E eu escolho o martelo como um instrumento para atender uma necessidade, uma finalidade, que é pregar o quadro na parede. A mesma coisa com as virtudes. Elas não são senhor da minha vida. Elas são instrumentos. E eu vou utilizá-las da maneira que eu achar a melhor maneira de utilizá-la, tendo como referência o quê? A minha vida. Lembra da força vital? Então, depende da minha vida. O que nesse momento que eu estou vivendo favorece mais? A verdade ou a falsidade? Ah, não importa. O que se entendia antes? Não, é a verdade. A verdade é sempre virtude. Não, não. A verdade é um instrumento, assim como a falsidade. E são apenas nomes que nós damos a ações que nós vamos tomar diante de alguma necessidade. Então, nesse momento, a falsidade, para mim, favorece mais a minha vida, entendeu? Então, eu vou utilizar a falsidade, não como falsidade, mas como uma ferramenta necessária para, para fortalecer, para justificar a minha existência, tá bom? Espero que esses comentários gerem algumas dúvidas em vocês, algumas discordâncias, porque é necessário, né? Sem, sem dialética não tem filosofia. Vamos lá. Então, Nietzsche estabelece um dos pontos mais finos de sua ética, né? O indivíduo comum é escravo de suas próprias virtudes. Se alguém é compassivo, generoso ou honesto por mero hábito cego, olha aí, por mero hábito cego, ou seja, passivamente, é, eu me perdi aqui. Aqui, ó, por mero hábito cego, ou seja, passivamente, ou dever moral, olha, dever moral exterior, essa virtude domina. Então é tipo você estar inserido numa cultura ou você pertence a alguma instituição que exerce poder sobre você. Por exemplo, religião, que no caso de Nietzsche é o cristianismo, né? Então, religião. Então, vamos dizer que você é um cristão. Então, sobre você impera os valores cristãos. Eles estão acima da sua própria existência, da sua própria vida. Você sujeita a sua vida a esses valores. E nem sempre esses valores eles favorecem a sua vida. Mas só que você, como é escravo desses valores, está em sujeição a eles, você sacrifica a si mesmo em prol desses valores. Então, ele vai, o espírito livre, ele vai inverter essa lógica, tá? Então, ó, o espírito livre, por sua vez, torna-se senhor de suas virtudes. Ele não as descarta, mas passa a usá-las conscientemente. Como o quê? Ferramentas de ação. Não é descartar as virtudes. Elas são necessárias. Não tem como viver sem elas. Né? A vida necessita das virtudes. O que acontece aqui agora é que tudo pode ser virtude, porque o que diz que algo é virtuoso ou não é como você precisa utilizar aquele instrumento para satisfazer algumas necessidades. Então, vai ser o quê? O contexto, a situação que vai definir o que é ou não virtude, e não o que já venha definido por alguma instituição, por alguma verdade absoluta. Entendeu? Então, ele ganha, né, o espírito livre, ganha a capacidade de acionar o seu pró, que é a aprovação, e o seu contra, que é a rejeição. Segundo a sua própria vontade e intenção, sem ser manipulado pelo julgamento alheio, né? Então, é como eu falei, o título, né? Você se torna senhor de si mesmo.
ok? E isso aqui não é uma, como é que eu vou dizer? Você não está autorizado a fazer o que bem quer, fazer maldades. Não é nada disso. Isso tem a ver com a tua vida pessoal. É um exercício da vida pessoal. Por isso que gera solidão, quando ele fala. E nos seus escritos, nos últimos escritos de Nietzsche, né? Porque aqui, repetindo, esse prólogo é de 1886. E Nietzsche escreveu até 88, 89 ali, antes do colapso mental. Então aqui já é um Nietzsche no final de vida, né? De vida consciente, né? Então, é basicamente o resumo, a compreensão mais clara que ele tem da vida, né? Da existência. Vamos lá. Próximo ponto aqui. A lei da perspectiva, né? Que eu falei que é uma palavra importante na filosofia de Nietzsche. A lei da perspectiva e a injustiça inerente à vida. Vamos entender isso, que é importante. Ó. Ó, você deve aprender a perceber o que há de perspectivista em cada valoração. A injustiça necessária só, a injustiça necessária de todo pró e contra. A injustiça como indissociável da vida. A própria vida como condicionada pela perspectiva e sua injustiça. Então, a vida é condicionada ao perspectivismo e à injustiça. Vamos entender isso. Perspectiva, como já te falei, é que tudo na vida é uma questão de perspectiva, é uma questão de ponto de vista. Mas Nietzsche vai ensinar o quê? Não existe um só ponto de vista. Como se pensa um sujeito que está inserido em alguma instituição de qualquer cunho, né? De qualquer viés, que se entende detentora da verdade absoluta, entendeu? Isso não é só religião, pode ser qualquer outra instituição. Então, esse sujeito, ele olha para o mundo sob uma única perspectiva. O que Nietzsche faz, já principalmente nesse estágio do desenvolvimento do espírito, é o quê? Que você agora já não está mais preso a uma única perspectiva, mas agora você tem acesso a diversas perspectivas e diversas perspectivas abertas, com grande possibilidade de de encontrar ali, em diversidade, as que atendem melhor à própria vida, entendeu? E sempre lembrando que a referência maior é essa força vital, a vontade de poder. E por que injustiça? Por quê? Porque quando imagina assim, ó, você tem aqui um leque de perspectivas a escolher, e você começa a avaliar os valores das perspectivas. Aí você vai ter que escolher uma em detrimento de outras. A injustiça é essa, porque o contexto, a situação, a sua decisão que vai decidir qual a perspectiva a tomar. E as outras terão que ser passadas para trás, ignoradas. Essa é a injustiça que é necessária acontecer. Porque você tem que escolher alguma. É tipo você estar numa estrada e ao longo dela tem uma bifurcação. Tu vai ter que escolher um lado, né? Então você escolhe a direita ou a esquerda. Aí você opta pela direita. A esquerda fica ignorada. Ou você opta pela esquerda. A direita é ignorada. Então é um tipo de injustiça aquela perspectiva, mas que, infelizmente, é necessário, porque você não pode escolher as duas ao mesmo tempo. Nem as três, nem as quatro, nem as cinco, entendeu? Então é nesse sentido, entendeu? Este é o coração metodológico da filosofia nietzschiana. O perspectivismo, tá? Isso aqui, palavra-chave em Nietzsche, tá? Perspectivismo. Não existem fatos morais absolutos, né? Não existe nada em Nietzsche que seja absoluto. Nem verdades desinteressadas. Isso aqui é interessante, porque tudo no mundo está é,
está envolto de interesses pessoais, interesses coletivos. Então, a verdade que você segue não é uma verdade vazia de interesses. É porque também há um interesse em você, ou no grupo que você pertence, de que aquela verdade seja a verdade. Né? Então, tem interesses no entorno dessas verdades. Não é uma coisa que ela vem pronta e acabada do além. Né? Então, toda valoração nasce, eu estava falando, toda valor nasce de quê? De um ponto de vista específico, de uma perspectiva, ou de uma necessidade de preservação, preservação ou crescimento. São palavras caras a Nietzsche, preservação, crescimento, que ele vai falar assim, o ser humano, ele quer continuar existindo. Na sua grande maioria, ele quer continuar existindo. Eu vou até aproveitar uma conversa que eu tive agora com um amigo que tem uma barbearia em casa, que comentando com ele, é, ele falava de algo semelhante. Ele falava de algo semelhante sobre essa preservação que existe natural no homem. Ele fala que tinha um amigo que fala assim: ah, cara, no máximo a gente vive aí os 70 anos, 75 anos e acabou. Só que esse amigo que falava isso para ele, hoje está com 68, 69 anos, se não me engano, e já mudou o discurso. Falei, não, não, mas 80, 85. Ou seja, isso é normal no ser humano. A minha mãe falava assim: ah, não, eu pedi a Deus para que eu pudesse viver até conhecer o meu neto. Aí nasceu, aí nasceu a Bruna. Não, não, mas eu pedi a Deus também para ver os netos também do meu outro filho. Aí nasceu o neto. Não, não, mas eu vou conhecer o outro. E assim vai enrolando. Ou seja, o ser humano quer se manter vivo. E isso é natural. E isso é a coisa mais importante da vida, a gente continuar vivo. Enquanto a gente puder, a gente vai continuar vivo. Então, nós precisamos de instrumentos, de ferramentas que atendam a essa necessidade natural em cada ser humano. E é por isso que a gente fala. Então, você tem que escolher as melhores ferramentas para que te favoreçam a você continuar existindo, entendeu? A você continuar experimentando a vida. É só isso, e mais nada, entendeu? Então é por isso que você precisa se colocar como senhor das virtudes, senhor de si mesmo. Por quê? Porque se você se coloca como escravo de alguma virtude específica, e quando essa virtude específica não te atender nessa necessidade vital, você vai sucumbir, entendeu? Você vai, você vai capitular diante dela? Não. Então você precisa superar as virtudes como senhores e transformá-las em ferramentas. Essa é a proposta. Então, Nietzsche adverte que toda tomada de posição, ou seja, todo pró e todo contra, envolve uma dose inevitável de injustiça, que eu estava falando. Pois ao defender um valor, nos cegamos temporariamente para outros. Né? Viver e julgar exige aceitar essa parcialidade estrutural da existência. Então você precisa, ainda mais sabendo disso, você precisa ser é, exercer o máximo de justiça na hora de escolher essas virtudes, para você mesmo não sofrer, né? Seguindo, a hierarquia e o novo você deve. O você deve é aquela ideia daquela moral dominante. Por exemplo, o decálogo, né? Os 10 mandamentos. É um tipo de você deve. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, entendeu? Não darás falso testemunho. Então, você deve. Então, você deve, né? Então, existe uma autoridade metafísica que determina o que você deve fazer. E agora a proposta é o seguinte: o você deve
Não pode mais vir dessa autoridade metafísica ou qualquer outra autoridade que não seja você. Quem agora diz o você deve é você. Então, eu devo fazer tal coisa porque eu decidi fazer, entendeu? É assumir o controle da sua própria existência. Não é tão simples, né? Então, a hierarquia e o novo você deve, né? Então, você deve, sobretudo, ver com seus olhos onde a injustiça é maior, tá vendo? Ali onde a vida, tá vendo? De novo aqui, ó, qual é a referência? A vida. Ali onde a vida se desenvolveu ao mínimo. E, no entanto, não pode deixar de se considerar fim e medida das coisas. Você deve olhar com seus olhos o problema da hierarquia. Qual que tem mais valor? Você deve. Ali vai falar basta. O espírito livre sabe agora a qual você deve obedecer. É o que eu estou falando. Então, o espírito livre agora sabe, ou seja, o você deve do espírito livre não está mais sujeito a uma instituição, a uma denominação religiosa, a um partido político, a um grupo de intelectuais. Não. O espírito livre, esse que já conseguiu fazer a passagem, né? Passou pela metamorfose. Esse agora sabe que ele é senhor de si. Então, Nietzsche aponta a forma mais perversa de injustiça, quando a vida fraca, mesquinha e empobrecida tenta se impor como a régua universal de todas as coisas, nivelando por baixo tudo o que é grande, rico e nobre. Aqui, olha só, qual é a pior injustiça? Injustiça vai ter, porque você tem que escolher um caminho, né, como estava falando. Mas qual seria pior? É quando você se coloca sujeito a uma virtude fraca, a um caminho fraco, em detrimento dos melhores caminhos, porque você está escravizado por uma ideia, escravizado por uma situação, escravizado numa cultura, entendeu? Então, essa é a pior injustiça. Ele tem um, ele tem uma máxima que falava assim: eu perdoar o que você fez contra mim é fácil. Difícil é eu perdoar o que você tem feito a você mesmo. É mais ou menos esse contexto. Então, você se coloca em sujeição a uma ideia, vamos colocar assim de uma forma geral, a uma ideia. E mesmo que essa ideia não favoreça a sua vida, você se mantém em sujeição a ela. Essa é a pior injustiça contra si mesmo. E ela pode ficar pior quando você impõe isso a outras pessoas também escravizadas por essa ideia. Entendeu? Então, diante disso, o espírito livre é intimado a compreender o quê? A hierarquia natural dos espíritos. Ó, a amplitude da perspectiva cresce à medida que o espírito se eleva. Então, cada vez mais que o espírito livre se eleva, maior são as perspectivas, entendeu? Maior são as possibilidades de encontrar ferramentas, instrumentos que favoreçam a vida. O imperativo moral tradicional, né, o você deve da religião ou da sociedade, é substituído por um novo imperativo autodeterminado, o dever da própria grandeza e da fidelidade ao seu crescimento interior, tá vendo? Então, aquele você deve externo, que vem de fora e que te domina, ele é substituído por um você deve que vem de dentro de si, senhor de si mesmo. Ok? Seguindo aqui, tá. A guisa de conclusão, né? Então, aqui temos o sentido da grande liberação se revela quando o espírito livre domina suas próprias virtudes e compreende o perspectivismo de todo valor. Ele percebe que a vida exige escolhas parciais e reconhece a hierarquia dos espíritos,
trocando as imposições morais externas, né, por uma legislação própria e soberana. Está bem resumido aqui nessa conclusão, ok? Aí vocês podem, se quiser, pode dar um pause aí e fazer um print, tá? E aqui a questão para vocês refletirem aí, né? Até agora ninguém quis trocar ideia, mas tudo bem. Nietzsche afirma que o espírito livre deve tornar-se senhor de suas próprias virtudes, deixando de ser usado por elas para passá-las a usar como ferramentas, né? Então, na sua visão, quando é que uma virtude nossa, como a empatia, a paciência ou a lealdade, deixa de nos engrandecer e passa a nos escravizar ou limitar a nossa liberdade de pensamento? Está aí a reflexão, ok? E daí a leitura e comentário do aforismo 6 do prólogo. Ficamos por aqui e até a próxima, meus amigos. Em pé.